projeto de evolução do movimento. Vamos continuar com a nossa série do pé, de como sensibilizar o pé na posição correta dele, nos movimentos dele também, para evitar alguns tipos de dores. Uma das dores que a gente vai tentar ajustar um pouquinho e ajudar que vocês consigam ir tirando um pouco é a dor que fica na planta do pé, que a gente pode chamar de fascite, de contratura, enfim, uma série de causas que a gente vai ter. Uma delas seria um excesso de contração da musculatura da planta do pé que briga com a contração da panturrilha, criando um atrito. Se a gente for ver que a musculatura da planta do pé está embaixo e da panturrilha em cima, elas começam a criar uma briga de força entre as duas, criando um atrito muito grande aqui no meio. Então, essa força que se cria aqui embaixo da planta do pé, ela gera uma contratura muito grande, um excesso de força muito grande. Então, isso aí que a gente vai tentar soltar um pouquinho com a bolinha de tênis. Também, além de a gente soltar um pouquinho a musculatura, a gente começa a prestar atenção de que partes a gente tem no pé, quantos ossos, como se posicionam, onde estão os arcos que a gente precisa trabalhar. Então a bolinha de tênis serve um pouquinho para isso, tá? Então o que a gente vai fazer? Sempre a gente vai trabalhar com o peso do corpo em cima dela e ter um bom senso para não sobrecarregar demais a estrutura. Vamos lá. A gente vai começar colocando a bolinha de tênis embaixo deste primeiro arco anterior, como a gente já tinha falado em outros vídeos. A partir daqui, a gente vai perceber como ele consegue se abrir bastante, como o pé ele não fica apertado, não, ele tem uma largura certa, tá? Ele tem um espaço de musculatura, de articulação certa entre um dedo e o outro. E isso faz muito bem, isso precisa ser trabalhado. Então a gente pisa e solta com o próprio peso do corpo em cima dele, para fazer com que a gente consiga mobilizar todas estas estruturas que elas ficam muito rígidas. Tanto porque a gente não trabalha a musculatura, porque a gente não trabalha a planta do pé, porque usamos às vezes sapatos muito apertados ou sapatos errados, ou a gente já tem uma diferença de função por causa de um pé plano, de um pé muito cavo, que a gente chama isso de um aumento de curva, ou por um excesso em cima dele, sendo que o pé não está pronto porque a gente está solicitando. Então a gente corre antes de andar, a gente faz saltos antes de aprender a ficar em pé. Então tudo isso aí leva um excesso de trabalho da musculatura do pé. Depois de a gente trabalhar esse arco anterior, a gente passa a bolinha pro meio. Aqui, o ideal seria conseguir realmente trabalhar toda essa extensão do arco do pé, de tentar apoiar o calcanhar e conseguir encostar os dedos também lá na frente. E aí a gente aperta e solta todo esse pé por cima da bolinha de tênis, no sentido de liberar um pouquinho essa musculatura, tanto na parte lateral do arco, quanto na parte interna do arco. E obviamente vão ter lugares que vão ficar mais doloridos. Esses lugares chamam a atenção para a gente começar a cuidar um pouquinho mais deles, tá? Depois, bem na inserção do tendão, onde a gente vai terminar com a musculatura do arco do pé, que também é um tendão muito grande aqui, e o início do calcanhar, é nessa região que a gente trabalha. Pisa e solta também. Por tempo, para ir liberando, tá? Não precisa ser muito dolorido, e a partir dali depois amassa um pouquinho toda a planta do pé, de fora para dentro, sempre com uma leve carga em cima dele,
para ir soltando um pouco. Isso acaba sensibilizando um pouquinho mais a planta do pé. Para quê? Para que na hora da gente conseguir ficar em pé, a gente tem a possibilidade de sentir a posição de todos os ossos no chão e como se transfere essa posição correta para o joelho, para o quadril e para o resto da coluna também. Assim, estando tudo no lugar, a gente consegue solicitar ao corpo um movimento para correr, para saltar, enfim, para qualquer outra coisa, tá? Fica a dica então, uma boa semana para todos.